Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos do sétimo ano. Professor Humberto aqui, e agora a gente vai aprender um conteúdo novo. A gente vai falar de sequências e também já vamos iniciar as nossas equações dentro da álgebra. Tudo bem? Então vamos começar. Então lá na página 132, no primeiro capítulo, tem sequências, A gente vai entender um pouquinho melhor as sequências para poder entender o conteúdo de variáveis, equações e expressões algébricas. A partir de agora, a gente não vai trabalhar só mais com números, como eu prometi. A gente agora vai entender um pouquinho o que são essas variáveis, incógnitas, as expressões que têm valores desconhecidos ou valores que podem ficar variando, tá bom? Então, a sequência, como vocês já podem ver, podem ser sequências tanto de números, quanto sequências de objetos, coisas, nomes, o que você quiser. E no caso dos números, que é o nosso caso da matemática, elas podem ou não ter uma regra que vai deduzir qual é o seu próximo elemento da sequência, o seu próximo termo da sequência, tudo bem? Então é esse tipo de sequência que a gente vai ver, tudo bem? Cada elemento que a gente fala então é um termo, ele vai ter uma posição na sua sequência e ela é chamada essa ordem, A posição é a ordem que ele vai estar na sequência, ele está em quarta posição, quinta posição. Vamos dar nomes para isso, tá bom? Então vamos olhar essas sequências aí no Pense e Responda da seguinte página, Observe as sequências: 3, 0,5, menos 1, 4. Sequência 2, 1, 2, 4, 8, 16. Sequência 3, 1, 1, 2, 3, 5 e tal. Com base nessa sequência, responda. Aí tem umas perguntinhas sobre isso, mas é muito importante a gente saber que a gente utiliza as reticências quando queremos indicar que algo continua indefinidamente, ou seja, quando ela não tem fim. Então aí você já vai ver situações que aparecem as reticências e tem situação que não aparece, tá bom? Qual a sequência apresenta o número finito de elementos? Gente, se é finito, ele termina, ele tem um último elemento. Então no 1 não tem reticência, no 2 e no 3 tem. Então, a sequência 1, ela é finita, ela não tem fim. Acabou naquele 4, não vem mais nada. E eu sei disso porque não tem as reticências, tudo bem? Observe a sequência 2. Anote o resultado da divisão de um termo pelo termo que vem imediatamente atrás dele. Depois de escolher outros números e repetir o processo, escreva sua conclusão, certo? Então vamos para essa primeira parte. Você pode perceber que o primeiro número é 1, depois é 2, depois é 4, depois é 8, depois é 16. Os valores eles estão dobrando, eles estão multiplicando por 2. Então se eu pegar qualquer número e dividir pelo de trás, vai dar 2. Olha lá, 32 dividido por 16, 2. 8 dividido por 4, 2. 4 dividido por 2, 2. Se sempre o da frente dividido pelo anterior, vai dar 2. Então ele segue uma sequência, certo? Respondendo isso, então o resultado vai ser sempre o mesmo, sempre vai dar 2, porque se eu dividir um da frente pelo de trás, dá 2. E ele quer saber qual é a relação que a gente pode fazer entre um termo e um termo que vem imediatamente antes dele. O termo é sempre o dobro do termo anterior, como eu falei. Então, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, vezes 2, 32 e por aí vai. Beleza? Na C, vimos na unidade 1 que a sequência 3 se chama sequência de Fibonacci. É claro que a gente não viu essa unidade. O que é a sequência de Fibonacci? A sequência de Fibonacci é uma sequência especial em que o próximo termo é igual à soma dos últimos dois. Então você tem o 1, 1 mais nada vai dar 1, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 2 dá 5, 8, 13, 21 por aí vai. Sempre o número vai ser a soma dos dois anteriores. Então essa é a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci foi montada sem uma regra definida como a sequência 1 ou foi montada com uma regra definida como a sequência 2. A 1 vai do 3 para o 0,5, do 0,5 vai para o menos 1, do menos 1 vai para o 4. Você vê que não dá para multiplicar por ninguém, não dá para somar, não dá para subtrair. Ela não tem uma lógica, ela vai, ela vem. Então a 1 não tem uma sequência lógica. Já a 2, ela sempre é o dobro. Então ela tem uma sequência lógica, ok? Então a 3 ela vai parecer com a 1 ou com a 2. Como eu acabei de falar, a 3 segue uma regra que o próximo número é igual à soma dos dois anteriores. Então a 3 tem uma regra, ela é igual a 2, ok? Tem uma regra como a sequência 2, ok? Sequências como as sequências 2 e 3 são chamadas de sequências recursivas.
Enquanto as sequências, como a sequência 1, são chamadas de sequências não recursivas. E quando é que ela é recursiva? Quando cada termo depende do termo anterior ou dos termos anteriores. Claro, conhecendo o termo inicial. Em outras palavras, é quando uma sequência ele segue uma regrazinha. Pela regra, você consegue deduzir qual é o próximo número. Na 1, eu não saberia qual é o próximo, porque não tem regra. Mas na 2, se eu tenho 32, 64, 128, eu sei que o próximo é 256. E sempre vai dobrando. E Fibonacci também eu consigo seguir. Porque se 13 é 8 mais 5 e 21 é 8 mais 13, o próximo termo vai ser 34, porque é 21 mais 13. Beleza? Tranquilo? Então isso é recursivo. Então a minha sequência, ela pode ser infinita ou finita, tem fim ou não tem fim, depende das reticências. E ela pode ser recursiva ou não recursiva. Recursiva é quando ela segue essa regrinha, quando você consegue deduzir quando um elemento depende dos anteriores para ele aparecer. Beleza? Aí vamos para exemplos de sequências recursivas. Eu tenho 4, 16, 256, 65, 536 e por aí vai. O primeiro termo é o 4 e cada termo é o termo anterior elevado ao quadrado. Então, eu tenho 4. 4 ao quadrado, 16. 16 elevado ao quadrado, 256. E por aí vai. É uma regra, é recursiva. Os quadradinhos. No primeiro eu tenho um quadradinho. No outro eu tenho 3. No outro eu tenho 5. No outro eu tenho 7. Então, qual é a regra que eu entendo desse aí? O primeiro termo é um quadradinho. Cada termo adiciona 2 quadradinhos. Um alinhado em cima e outro alinhado à direita. Ele bota um para cima, um para frente. Um para cima e um para frente. Sempre de 2 em 2. As duas sequências que vimos como exemplo possuem uma regra de formação da sequência. Então, quando a gente sabe o que está acontecendo, qual é a lógica, é a lei de formação da sequência. Tudo bem? Termo geral de uma sequência recursiva. A gente só pode ter termo geral na sequência recursiva, porque eu preciso conhecer a lei, a regra. Então, a sequência recursiva é definida por sua lei de formação. É a lei que determinará como os termos vão ser calculados, igual no outro exemplo. Um era o quadrado e o outro era somando 2. Então, tomando a sequência 1, 2, 4, 8, 16, 32. Podemos fazer algumas observações. Ela é infinita, tem reticências. É recursiva, por quê? Porque eu consigo achar uma regra. E qual é a regra? O primeiro termo é 1 e cada termo é o dobro do termo anterior. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Beleza? Tudo vai ser multiplicado por 2. Com base nessas informações, qual é o terceiro, o 30º termo dela? Gente, eu não preciso escrever os 30 termos se eu sei qual é a ideia da regra. Então, para a gente responder, a gente tem que entender a estrutura da nossa lei de formação que está acontecendo aí. E a gente vai tentar achar como se fosse uma fórmula de um termo geral. Uma fórmula que a gente pega uma variável e vai lá para elemento sem precisar colocar os 30. Tudo bem? Então, olha aí, vamos notar que o T1, o T que quer dizer T1, é o primeiro termo. T1, posição 1, não é o número 1 necessariamente. A primeira posição, T2, segunda posição, T3, terceiro, e aí vai, tudo bem? Então T1 é 1, o T2 vai ser 1 vezes 2, que dá 2, o T3 é 2 vezes 2, que dá 4, o T4 é 4 vezes 2, que dá 8, ele sempre vai multiplicando por 2, vai aumentando na sequência, certo? Então dá para ter uma lógica. Então 2 elevado a 0 dá 1, 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4, 2 elevado a 3 dá 8, 2 elevado a 4 dá 16, 2 elevado a 5 dá 32 e por aí vai seguindo. Que são os mesmos termos, um termo da frente é o dobro do anterior. Por que eu peguei a base 2? Não é duas vezes ele? Esse 2 vezes 2 vezes 2 e o de cima é quantas vezes aparece? Por isso que a base é 2, porque sempre é o dobro do próximo, sempre vou multiplicar por 2 de novo. Tudo bem? Então o T do 1 lá, ó, menos 1 é 2 elevado a 0, menos 1 é 1. Então, na verdade, o expoente dele vai ser um número a menos do que a posição. Se o T1 é 2 elevado a 0, foi 1 a menos do que 1. O T2 é 2 elevado a 1, é 1 a menos do que o T2. Então, se é sempre 1 a menos, qual é o termo geral que eu posso chamar? Tn, que é o termo lá, qualquer termo que eu quiser, vai ser 2 elevado a n menos 1. Então, n vai ser a posição. E aí é só subtrair 1 que você vai saber. Se eu estou querendo saber o 30º, então eu pego essa formulazinha. 2 elevado a 30 menos 1. O 30º termo é só você pegar 2 e elevar a 29. E 2 elevado a 29 vai ser
536.870.912. Fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 30 vezes. Tudo bem? Tranquilo. Vamos para outro exemplo. A sequência de figuras a seguir é denominada sequência de números triangulares, cujas figuras são arranjos de pontos que formam triângulos. Os números associados a cada uma dessas figuras, um número triangular, corresponde ao número de pontos da figura. Então, a primeira posição é 1. A segunda formou um triângulozinho, 3. O outro triângulo, se aumentar, 6. O outro, 10. E por aí vai aumentando. Então, qual vai ser a regra de formação? Do 1 foi para o 3. Aí do 3 foi para o 6. Do 6 foi para o 10. Ele aumentou 2, depois aumentou 3, depois aumentou 4, depois aumentou 5. Então, essa vai ser a minha regra. O T do N, que é a posição, vai ser T do N menos 1. Então, por exemplo, se é o T de 2, então vai ser o T1, que é a primeira posição, mais 2. O T2, que é a segunda posição, mais 3. E por aí vai somando. Então essa é a regra de formação para você colocar qualquer um. Eu, claro, conhecendo qual é o primeiro termo. Se o primeiro termo é 1, é só somando os números. Tá bom? E expressões algébricas agora. São as expressões, como eu falei, que elas envolvem letras. E nessas letras agora a gente não faz só contas aritméticas. São expressões algébricas. Você vai misturar número com letra. Onde a letra ou é o valor que você não conhece, o valor desconhecido que você calcula, ou ele é um valor variável que você pode atribuir o valor que você quiser, tá bom? Então aí, quando eu falar em variável, eu vou estar falando de letra. A letra você pode usar qualquer letra que você quiser, tá bom? Então qual é a ideia de variável? No estudo que a gente fez da sequência agora, a gente usou a letra N para representar a posição de um termo. Então T de N. T de 1, primeira posição. T de 2, segunda posição. O valor do N vai mudando, vai variando. Por isso que a gente chama de variável. Ele pode assumir qualquer valor de número, qualquer posição que eu quiser. Então, essa maneira de indicar é uma generalização de um resultado. Caso que a lei da formação da sequência. Então, a letra é um modo geral que eu colocar. Então, por exemplo, se eu quero colocar o dobro de um número, o dobro de 3 é 6. O dobro de 5 é 10. Mas se eu quiser o dobro de qualquer número N que eu escolher, né, ele vezes 2 o dobro, então é 2 vezes N. Essa é uma expressão algébrica. A letra você pode trocar por qualquer valor que multiplicando por 2 vai dar seu dobro. Tá bom? Então é nessa maneira. Então nós vamos ver a sequência agora aí a seguir. Observe a sequência dos números quadrados perfeitos. 1, 4, aí você só corrige que também tem um 9. Tá bom? O livro errou e esqueceu do 9. 16, 25, 36. Então, 1 ao quadrado vai ser 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25 e por aí vai. Então, ele sempre vai dar termo ao quadrado. Mas também a gente pode escrever de outra maneira. O dobro do número menos 1. Então, por exemplo, o que é 1? É 2 vezes 1 menos 1. O que é o 4? A gente pode quebrar o 4 na soma de 1 mais 3. E o que é o 3? 2 vezes 2 menos 1. O que é o 5? 2 vezes 3 menos 1. Então eles sempre vão fazendo essa sequência que o termo geral que você quiser calcular qualquer posição é 2 vezes n menos 1 ou n ao quadrado. Vamos fazer um exemplo. O quinto termo aí é 25. Lembrando que tem um 9 no meio, né? Então, vamos ver se daria certo. N é a quinta posição, é 5. 5 elevado ao quadrado realmente é 25. E olhando essa regra do 2 vezes n menos 1, a gente vai fazer. O termo não é 5. Você vai somar os termos anteriores. 1 mais 3 mais 5 mais 7. Para poder você chegar no 25. Que é a mesma regrinha lá do triângulo. Bom? Na forma do termo geral, Q de n, n ao quadrado, n é a variável. Ela pode assumir o valor de qualquer número natural. Certo? Como eu falei, ele não muda. Então a gente está obtendo um valor numérico da expressão algébrica quando a gente troca ele pelo número. Então se eu quero saber a décima posição, é 10 elevado ao quadrado, que é 100. Então eu não preciso escrever os 10 termos, eu já sei que o décimo termo vai ser 100. Tudo bem? Qual a posição do número 625 na sequência dos números quadrados? Então a gente vai fazer que 625 é igual a n ao quadrado. Então a gente tem que pensar em alguém que é elevado ao quadrado a 625. Então vai ser 25ª posição, porque 25 vezes 25 é 625. Quando eu estou procurando, aí a gente não está chamando de variável. Variável é quando eu posso atribuir qualquer valor. Quando eu estou procurando, que eu quero calcular, eu chamo de incógnita. Ok?
E aí é nela que agora a gente vai ver na igualdade como é que funciona, mas tem que ter a ideia da igualdade primeiro, tá bom? Então a gente vai usar a igualdade para resolver expressões algébricas. E a gente tem que conhecer os símbolos. A gente tem o símbolo de igual a, o igual cortadinho é diferente. A gente já viu qual é o maior, já viu qual é o menor. Aquelas duas setas assim, que seria o se, somente se, equivalente a, não importa a ordem, eles vão ter a mesma equivalência de valor. E ali implica que a gente vai utilizar a seguinte, eu vou explicar para vocês. Uma sequência matemática com símbolo igual usado representa uma igualdade. Então a gente já sabe que 2 mais 5 igual a 7 é uma igualdade. O cubo de 2 diminuído de 5 é igual a 3. O que isso quer dizer? O cubo de 2 é 2 elevado a 3, diminuído de 5 é menos 5, é igual a 3. Então você pode transformar a linguagem de texto para a linguagem matemática. A soma dos quadrados de 3 e de 4 é igual ao quadrado de 5. Ou seja, 3 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado é 5 elevado ao quadrado. Você tem que saber pegar esse texto e transformar em operações. De modo geral, podemos representar a igualdade por A igual a B, em que A e B são expressões diferentes de um mesmo número. Chamamos este princípio da igualdade. Tudo bem? Então, se eu tenho A e B, e eu estou dizendo que eles são iguais, eles têm que trocar e dar o mesmo valor. Tá bom? Então, exemplos. 2 mais 5 igual a 7. 2 mais 5 é o meu A. O 7 é meu B. Então você sempre vai botar o A para o primeiro e o B para o segundo. E é esse nome que a gente vai dar. O primeiro que vem aí a gente chama o primeiro membro da igualdade. Passou igual do outro lado vai ser o segundo membro da igualdade. Tá bom? 2 mais 5 é primeiro membro, 7 é segundo membro. 2 ao cubo menos 5 é primeiro membro, 3 é segundo membro. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é primeiro membro e igual a 5 ao quadrado que é segundo membro. E qual é a propriedade da igualdade? Vamos ver as propriedades. Eu tenho a primeira propriedade. A é igual a para qualquer A. Parece óbvio, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que ela é uma propriedade reflexiva. O número é igual a ele mesmo, eu posso inverter a ordem que vai continuar a mesma coisa. Ok? A segunda propriedade, A igual a B, é equivalente a B igual a A. Então ela é simétrica. 2 mais 5 igual a 7, é equivalente a 7 igual a 2 mais 5. Quando você pega uma igualdade e troca os membros de lugar, não altera no sentido, continua valendo, tudo bem? Terceira propriedade, se A igual a B e B igual a C, A igual a C. Essa é a propriedade transitiva, ele está transitivo. Eu estou dizendo que A é igual a B, eu estou dizendo que B é igual a C. Se o A é igual a B e o B é igual a C, o A tem que ser igual a C, para valer. Então olha lá, 2 mais 5 é igual a 7, e 7 é igual a 8 menos 1. Então eu posso dizer que 2 mais 5 é igual a 8 menos 1, certo? 2 ao cubo menos 5 é igual a 3, e 3 é igual a 2 mais 2 elevado a 0. Então 2 ao cubo menos 5 é igual a 2 mais 2 elevado a 0. E equivalência também. Os princípios da equivalência serão muito úteis na resolução de equações. Então qual é o princípio aditivo? Isso é muito importante você entender. Qualquer operação que eu faço no primeiro e no segundo membro pelo mesmo número, ao mesmo tempo, não vai alterar a igualdade. Então eu posso falar que 4 é igual a 4. Se eu somar 1 de um lado e 1 do outro, 4 mais 1 é igual a 4 mais 1, 5 é igual a 5, continua igual? Continua. Esse é o princípio da equivalência. Fazendo a mesma operação dos dois lados de uma igualdade, o resultado não muda. Tá bom? Então eu tenho aí, ó, A igual a B e o A mais C é igual a B mais C. Se eu somei C dos dois lados, então o resultado vai dar o mesmo. Não altera a igualdade. São valores diferentes, mas vão continuar iguais. Tudo bem? Vamos observar a balança de dois pratos a seguir para compreendermos melhor o princípio aditivo, ao pensarmos na ideia de equilíbrio da balança. Note que a balança a seguir está equilibrada. Então, eu tenho de um lado um pezinho de 1, um peso de 3, um peso de 2 e 2. 1, 3 é 4, 4, 2 mais 2, 8. Certo? Do outro eu tenho 1, 3 e 4. E 1 mais 3 é 4, e 4 mais 4 também é 8. Elas estão equivalentes, apesar de terem bloquinhos de tamanhos diferentes. Se a gente botar mais 2 aos dois pratos, dos dois lados, vai ficar... Era 8 igual a 8, né? Então, como é que vai ficar lá? Eu acionei 2 mais 8 dá 10. Do outro lado, 2 mais 8 dá 10. 8 é igual a 8. 10 continua igual a 10. A igualdade continua. E se eu tirar 3 de cada um? Se eu tirar 3 lá de um lado e 3 do outro, a balança continua equilibrada. Então é a mesma ideia da equação. Tudo que você faz dos dois lados de uma igualdade não altera o resultado. Isso vai ser uma estratégia muito importante para a gente achar valores desconhecidos de letras.
tá bom? Então entenda, você tem uma igualdade. Se você fizer uma operação e a outra operação do mesmo jeito, a mesma operação pelo mesmo número dos dois lados, a igualdade continua, tá bom? O princípio multiplicativo. Multiplicando os dois termos de igualdade por um mesmo número, obtemos uma nova igualdade. Então, como eu falei, não é só com a soma e com a multiplicação, é qualquer operação. Se A é igual a B, então A vezes C é igual a B vezes C. Eu multipliquei os dois pelo o mesmo. Então, temos aí uma balança que tinha 8, eu dobrei. 8 vezes 2 dá 16. Eu peguei a outra balança e também dobrei, também dá 16. Então, a mesma operação que você faz. E se eu for dividir por 2? Se eu tinha lá 8, eu dividi por 2 por 4 de um lado. Se eu pegar o 8 do outro lado e dividir por 2, também dá 4. Fazendo a mesma operação, pelo mesmo número dos dois lados, a balança continua equilibrada. A igualdade de uma equação continua igual. Ok? Então, se você ficou com alguma dúvida, eu sei que esse é um conteúdo agora um pouco mais subjetivo. A gente não vai lá, olhei um número, fiz uma continha com o outro, somei, subtraí, multipliquei. Você tem que deduzir situações. Se eu perguntar para você qual é um triplo de qualquer número, se eu estou falando de variável, você escolhe uma letra qualquer. Letra H. Então, triplo não é 3 vezes? O triplo de número qualquer, você pode escrever 3 vezes H. Ok? Porque ela é variável. Então, você vai começar a mexer com letras. Não fiquem com dúvidas, tirem as dúvidas com o professor Humberto, a gente participa do Meet. A atividade sobre isso a gente vai fazer junto em encontro virtual, tudo bem? E releiam as páginas do livro, procurem a informação para se aprofundar. Eu estou à disposição de vocês, tudo bem? Professor Humberto aqui, abraço, tchau, tchau.